Bom dia! Bom, nós temos falado aqui de grandes mulheres que nós devemos nos inspirar, e mulheres que nós podemos orar e falar assim, como ser uma mulher de Deus. Mas hoje eu quero falar sobre um exemplo de como não ser, né? Não temos muito falado sobre ser diligente, ser responsável, ser cuidadosa, ser... Tantas mulheres que passaram por aqui, que nós olhamos para elas e falamos assim, quero ser como essa mulher, né? Falamos de Dorcas, falamos da Abigail, falamos da Agar, falamos de tantas mulheres aqui, e hoje eu quero falar um exemplo de como a gente não deve ser. Nosso texto hoje está lá em Atos, capítulo 5. No início de Atos, conta a história da igreja primitiva. Pedro começou a pregar, os apóstolos vieram junto, pessoas se converteram. Primeira pregação de Pedro, 3.000 pessoas se converteram. E aquela cidade virou um alvoroço, foi a primeira vez que eles foram reconhecidos como cristãos. E eles estavam tão, assim, apaixonados por tudo aquilo que estava acontecendo, e as pessoas vendiam suas terras, seus terrenos, vendiam seus bens para trazer aos pés dos apóstolos para que o reino funcionasse, mesmo sem os apóstolos pedirem. Eles entendiam a necessidade daquela obra, entendiam a necessidade de que as pessoas não poderiam ficar sem o evangelho, entendiam também a necessidade de um ajudar os outros. E no meio disso tudo, de todo esse alvoroço, que as pessoas estavam vendendo as suas coisas e dando aos pés dos apóstolos, apareceu um casal, Ananias e Safira. E esse casal, então, eles tinham um bem e eles venderam esse bem. Detalhe, os apóstolos não pediam para as pessoas venderem as coisas, as pessoas queriam vender as coisas e entregavam aos pés dos discípulos. Então, Ananias e Safira decidiram vender o terreno deles, mas com uma condição. Eles mentiram o valor do terreno. Eles deram uma parte do terreno e a outra eles retiveram para eles. Então, chegou o dia do Ananias aparecer, né? E chegar aos pés dos apóstolos, olha, vendi os meus bens, está aqui aos pés do Senhor, porque eu me preocupo com essa obra, o reino de Deus tem que ser desenvolvido na terra, enfim, eu estou parafraseando, ele não falou isso, tá? Mas enfim, ele chegou e entregou esse valor. E ele falou que vendeu o terreno por um valor, entregou, como se ele tivesse entregado o valor total. E o Pedro olhou para ele e falou assim, Ananias, esse dinheiro é seu, cara, você não precisava ter feito isso. Esse terreno é teu. Se você vendeu por um valor X, por que você está falando que vendeu por outro valor? O Espírito Santo revelou ao Pedro que o Ananias estava mentindo. E o Ananias falou, Pedro, eu fico imaginando a conversa deles, né? Mas imagina a cara do Ananias, tipo, quem te falou, né? E o Pedro falou assim, Ananias, você tinha chance de ficar bem com Deus, abençoar a obra do Senhor e viver com o resto do seu dinheiro. Você não precisava ter feito isso. Mas o que você fez, você mentiu ao Espírito Santo. Não foi para mim, ou para qualquer um outro. Por que você mentiu? Você mentiu ao Espírito Santo. E isso vai te custar a vida. Imediatamente, o Ananias faleceu ali, naquele lugar. E vieram os homens, as pessoas que trabalhavam ali junto com Pedro, né, digamos que seriam os obreiros ali, ou os diáconos, enfim, não sei como que é essa nomenclatura na tua igreja, mas as pessoas que serviam ali no templo. E eles vieram e tiraram o Ananias. Por sua vez, vem a Safira e é dela que eu quero focar. É nela que eu quero focar. A Safira concordou com o marido dela. Ela falou, então tá bom, então vamos fazer isso, vamos vender o terreno e a gente dá uma parte e fica com a outra. E ela veio e o Pedro deu mais uma chance. Ela não sabia que o marido dela tinha falecido ali. Deu mais uma chance. Safira, você tá entregando esse valor aqui, você vendeu o terreno por esse valor? Sim, Pedro, sim. Eu quero que o reino de Deus seja desenvolvido nessa terra e tudo que é meu é do Senhor, nada nós vamos reter. Parafraseando novamente, tá? Ela não usou essas palavras, estou parafraseando o texto para que você entenda melhor, mas esse texto está lá em Atos 5. Essa história realmente aconteceu, mas algumas coisas aqui do Diácono eu estou parafraseando. Fecha parênteses. E o Pedro falou assim, você teve a chance de se salvar. Você poderia ter falado a verdade. Teu marido acabou de morrer, porque vocês tiveram uma escolha muito, muito ruim. Vocês não mentiram para nós, vocês mentiram para o Espírito Santo. E ninguém engana a Deus. Imediatamente, a Safira morreu. Por que eu tô falando da Safira? Obviamente, porque nós estamos falando de mulheres, por isso que eu contei a história do casal, para que nós contextualizássemos tudo que estamos falando aqui. Mas por que a Safira? Nós somos eu penso que nós somos o desenvolvimento do Espírito Santo no nosso lar, sabe? Comparando assim, né? A nossa posição, comparando com a Trindade do Senhor. E eu vejo que muitas vezes, nosso marido, ele tem às vezes, a tentação de tomar certas decisões, que nós sabemos que aquilo não vai dar certo. Ou nossos pais, ou alguém que moramos. Não tô falando, eu usei a história de um casal agora, mas eu tô falando na nossa responsabilidade como mulher. A Safira, ela tinha a responsabilidade e a oportunidade de falar a verdade. Ela foi sim fiel ao marido dela, porém ela não foi fiel ao Senhor. E acima de tudo nós temos que ser fiéis ao Senhor.
seja no nosso trabalho, seja na nossa casa, seja aonde nós estivermos, a verdade sobre quem nós somos no Senhor precisa prevalecer. Aqui, infelizmente, ela resolveu agir pecando junto com o marido. Ela foi conivente com o marido dela, foi conivente com o pecado, interessada no dinheiro, que já era dela, que já era deles. Então, muitas vezes, o pecado nos cega a ponto da gente olhar e falar assim, eu acho que é uma boa ideia, claramente sabendo que é pecado. Então, quando nós entendemos que nós precisamos caminhar com a verdade, com a fidelidade ao Senhor o tempo todo, nós não vamos deixar o nosso coração se corromper diante de mentiras que nós nem precisamos contar. Ou de acobertar coisas que a gente nem precisa acobertar, só para ficar bem com alguém, só para ser fiel ou leal com alguém. A nossa lealdade, em primeiro lugar, precisa ser ao Senhor. A nossa verdade precisa ser primeiro ao Senhor. Se alguma decisão que eu vou tomar na minha vida compromete o meu relacionamento com Deus, a minha verdade com o Senhor, ou de alguma forma o meu testemunho cristão diante das pessoas, eu não posso tomar essa decisão. Se a minha forma com que eu uso dinheiro, eu uso roupas, maquiagem, comportamentos, reações, compromete aquilo que Jesus, a obra que Jesus fez na minha vida, eu não posso fazer. Seja uma resposta, seja um jeito, eu vou deixar caducar. Não sei se usa ainda esse termo, né? Fez uma compra, essa compra se tornou uma dívida, e ao invés de você honrar essa dívida, você vai deixar caducar. Acho que não se caduca mais, né? Tô por fora desse assunto. Que é, pra quem não sabe caducar, essa dívida ficar eterna lá e ela simplesmente expirar. Eu acho que isso não acontece mais. Você sabe que você tem uma dívida, corra atrás de pagar. Se você sabe que você tem um compromisso, corra atrás de honrar. Se você deu uma palavra para alguém, assuma essa palavra até o fim. Não se coloque debaixo de uma condição de pecado para estar bem com alguém, para ser fiel a alguém aqui na terra. Se isso é pecado, seja seu pai, sua mãe, seu marido, seu filho, não se coloque debaixo dessa condição. A Safira se colocou debaixo de uma condição porque ela queria ficar bem com o marido dela e também porque ela tinha interesse no dinheiro, e isso custou a vida dela. Quantas vezes nós estamos colocando muitas vezes debaixo da condição de pecado porque alguém pediu para você mentir, porque alguém pediu para você enganar, só para você ficar bem com a pessoa, porque você não teve coragem de falar para ela que é errado, porque você não teve coragem de falar para ela que é pecado, porque você gosta tanto da amizade dela que você não quer ficar mal com ela. E isso tem custado a vida de muito cristão. E a vida que eu tô falando é a vida espiritual. Muitas vezes o seu testemunho cristão, as pessoas não acreditam em você, porque ela mente. Porque ela mentiu. Porque ela engana, ela não paga as contas dela, ela compra um monte e não paga. Compra lingerie e não paga. Compra doce e não paga. Usa o cartão de crédito das pessoas e não paga. Gente, isso parece que é uma coisa simples, mas é uma coisa muito séria. Isso demonstra a sua característica e o seu caráter cristão diante das pessoas. Então, usando o exemplo da Safira, isso é um tipo de mulher que nós não podemos ser. Uma mulher inconstante, uma mulher enganadora, uma mulher mentirosa. Nós não podemos ser essa mulher. Então, hoje, o nosso estudo é sobre a mulher que nós não devemos ser. E a Safira, infelizmente, entrou para a história como um exemplo de uma mulher que nós não devemos ser. Acima de tudo, a palavra do Senhor. Amém? E eu não tô falando que... tem muitas vertentes nisso, né? Sobre você respeitar a autoridade na sua casa, do seu marido, sobre comportamento cristão, eu tô falando, né? Agora, sobre algumas coisas que você... Vou dar um exemplo claro aqui. Se você tem um marido, um pai ou uma mãe que te proíbe de ir ao culto, você precisa honrar a vida dessa pessoa, porque é autoridade na sua vida. Agora, isso não quer dizer que você não vai ter relacionamento com Deus. Ok? Você vai orar, você vai jejuar para que essa pessoa não te proíba mais, para que isso não seja um impedimento para você estar congregando com os irmãos, mas isso não te proíbe de ter relacionamento com Deus. É diferente da pessoa te proibir de orar, te proibir de ler a Bíblia. Se você passa por uma perseguição cristã, a ponto de você não poder ler a Bíblia na sua casa, é outra situação. Sim, esse risco você deve correr. De ler a Bíblia em outro lugar, de orar em outro lugar. Entende? Então, assim, o que eu tô querendo dizer aqui é sobre a sua característica conduta cristã como mulher de Deus, a mulher que você não deve ser. A mulher enganadora, a mulher que fica bem com aqueles que fazem o mal. A mulher que acoberta aqueles que fazem o mal, que mentem diante do Senhor, que mente para o Senhor. Esse tipo de mulher nós não devemos ser. Nós devemos honrar o Senhor perante a tua palavra. Como é que nós honramos o Senhor perante a tua palavra? Conhecendo a palavra. Se eu não conheço a palavra, eu corro o risco de achar que estou sendo fiel a alguém que não se importa com a fidelidade do Senhor. Amém? Então que Deus abençoe e nos dê sabedoria para que a gente não seja esse tipo de mulher enganadora, mentirosa, infiel. Existe muitas mulheres que nós falamos aqui sobre como nós devemos ser. A Safira, infelizmente, é um exemplo de quem nós não devemos ser. E não pense que eu estou aqui julgando a Safira. Não, estou usando um exemplo claro que a palavra nos deixa. Não é nosso papel julgar ninguém. O martelo não está em nossas mãos. O martelo está na mão do Senhor. Mas nós precisamos olhar para a palavra e olhar para os exemplos que a palavra deixou. Então não pense que eu estou julgando a Safira aqui, ok? Estou demonstrando um exemplo que nós não devemos ser.
Amém? Deus abençoe seu dia. Um grande beijo, um ótimo final de semana e nos vemos mais vezes aqui. Beijo!